A identidade do crente em Cristo transforma não apenas a sua vida, mas também sua missão no mundo. O teólogo John Stott. Um bom dia na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sábado, estamos aí no final de semana, graças a Deus, depois de uma semana de trabalho, com saúde, e outros que ficaram doentes, mas confiando no cuidado e na proteção de Deus. Estamos meditando na carta que foi escrita pelo apóstolo Pedro, uma carta considerada universal, porque ela não tem um direcionamento exclusivo para uma cidade, para um grupo de crentes, mas para todos os crentes da região da Ásia que estava sofrendo perseguição, e o apóstolo ele escreve esta carta para trazer esperança, para trazer então paciência para a igreja. E eu vou ler o versículo 9 e 10 do capítulo 2 dessa carta, muito interessante, que diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Muito bem. Então Pedro, ele está aqui ajudando os irmãos, consolando os irmãos e trazendo essa importante mensagem para eles, mostrando para eles que eles tinham uma nova identidade com Cristo, que agora eles não eram romanos, eles não eram babilônicos, eles não eram egípcios, eles não eram da Etiópia, enfim, não importa a nacionalidade, não importa que tipo de povo eles eram, agora eles têm uma nova identidade em Cristo, e Pedro estimula isso nos irmãos, mostrando para eles que eles não pertencem mais a esse sistema. Ele fala também que eles tinham o sacerdócio real. Até então, somente, mesmo nas religiões pagãs, havia ali um grupo de pessoas, né, que eram os sacerdotes, que eram homens escolhidos para interceder pelo povo e os seus deuses. E na cultura judaica, na religião judaica, o sacerdote da tribo de Levi, né, tinha que ser da tribo de Levi, o sacerdócio, era eles quem faziam essa intervenção, essa intercessão diante de Deus, oferecendo sacrifícios a Deus em nome do povo. Mas agora Pedro está dizendo aqui que todos aqueles cristãos, eles estavam nessa condição de sacerdote. Eles não precisavam mais que alguém intercedesse por eles diante de Deus, e eles podiam ir diretamente a Deus buscando o auxílio e socorro de Deus. Pedro também chama atenção aqui para a responsabilidade que aqueles irmãos, como novas criaturas, como nova identidade, agora tinham de proclamar as grandezas de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, e ele fica obscurecido por causa da ignorância humana, por causa do pecado. As pessoas desconhecem a existência de Deus. Então cabe aos cristãos, ali Pedro está orientando eles a proclamar, a falar das grandezas de Deus, de tudo aquilo que Deus faz, né? E ele também vai encerrando, trazendo a palavra da graça e da misericórdia. O resultado: a nova identidade é adquirida por causa da graça e da misericórdia de Deus, o favor imerecido de Deus, e a misericórdia, o fato de Deus perdoar os seus pecados e dar a eles uma nova vida. Então Pedro, ele com essas palavras, ele está procurando ali motivar os cristãos e incentivar os cristãos a entenderem que eles não fazem parte deste mundo, que eles não fazem parte desse povo
que vive no mundo debaixo das consequências do pecado. Bom, as aplicações para nós hoje cristãos é prática, é essencial, né? Primeiro, nós precisamos viver a nova identidade. Pedro está falando para a igreja da época que estava sofrendo, mas é a mesma igreja que nós seguimos. Então, como cristão, nós precisamos viver essa nova identidade. Não importa quem você foi antes de receber Cristo como Salvador da tua vida. Não importa, ainda que o diabo te acuse, ainda que familiares te acusem, ainda que amigos te acusem, não importa, você tem uma nova identidade. Você não pertence mais a este mundo. Se você viveu uma vida depravada, se você viveu uma vida errada, se você viveu uma vida nos vícios, se você viveu uma vida na violência, agora você é uma nova criatura e precisa entender isto. Viva a nova identidade. Segundo, toda essa ação que Deus fez na tua vida, você mostra a grandeza de Deus, mostra o poder de Deus, de tirar alguém lá da lama, tirar alguém do charco de lodo e colocá-lo numa posição novamente de honra. Deus fez isso com você, Deus fez isso comigo e nós temos que proclamar essa grandeza de Deus. Só Deus pode fazer isso. A psicologia não pode fazer isso. A ciência não pode fazer isso. Os homens não podem fazer isso. Só Deus pode fazer. Então nós temos que mostrar a grandeza de Deus. Infelizmente, algumas pessoas vêm para a igreja e começam a contar vantagens da sua vida errada no passado, nos poucos da igreja, como se o que eles fizessem fosse alguma coisa extraordinária, quando na verdade eles eram apenas lixo espiritual no charco de lodo. Então deveriam ter vergonha ao invés de contar as suas histórias como se fosse algo de valor. Mas quando eles devem entender que o fato deles terem saído de lá é por causa da grandeza de Deus e não porque ele é alguém tão importante assim. A importância, né, da comunidade é outra coisa que um cristão com a nova identidade tem que ter. Você precisa fazer parte de uma comunidade. Por quê? Porque quando você faz parte de uma comunidade, você está compartilhando dos mesmos pensamentos, das mesmas ideias, dos mesmos propósitos. Mas eu quero enfatizar também aqui que não existe uma denominação, que seja melhor do que a outra. Existem denominações que estão mais próximas da Bíblia e outras denominações que estão mais afastadas da Bíblia. Mas quando eu falo da importância da comunidade, eu estou falando da importância de você fazer parte de uma igreja que serve a Cristo. Então, você precisa estar perto de pessoas que têm o compromisso com Jesus Cristo, que têm o compromisso com a igreja, com a igreja como corpo de Cristo. Existem muitos cristãos que eles têm compromisso com a placa da igreja. Ele se acha assembleiano, ele se acha presbiteriano, ele se acha batista, ele se acha congregacional, ele se acha congregação cristã, Deus amor. Enfim, as pessoas estão apegadas a uma placa de igreja e não a igreja como corpo de Cristo. Não importa onde você está servindo, em nenhuma dessas denominações. Não é a questão aqui. A questão é, você está servindo a denominação ou está servindo a Deus dentro dessa denominação? Esse é o fator. Então, é importante que nós tenhamos, e se você faz parte de um novo povo, se você tem uma nova identidade, é lógico que você precisa fazer parte desse povo, dessa nação, como Pedro diz aqui. É uma nação eleita, não é uma igreja, não é uma denominação eleita. É uma nação, então nós somos uma nação, nós somos um povo de uma outra nação, de uma outra nacionalidade, vivendo em nações estrangeiras, até que o nosso Senhor nos chame para casa. E nós precisamos, nessa caminhada, também reconhecer a graça de Deus, como eu já falei aqui. O que é graça? Graça é favor imerecido. Ninguém na igreja, eu repito, ninguém na igreja merece o favor de Deus. Todos nós merecíamos o inferno, todos nós merecíamos a morte,
mas através do amor e da graça de Deus, Ele nos resgatou e nos concedeu o direito à salvação. E com esse entendimento, nós precisamos nos aplicar ao serviço e sacerdócio. Serviço, que é ajudar, auxiliar as pessoas que têm carência. E como sacerdotes de Deus, nós temos o dever de orar pelas pessoas, de interceder por elas, de apresentar a salvação para elas, de mostrar o caminho para elas. Essa é uma responsabilidade do cristão. Nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao mundo de Deus, né? E eu encerro com a mesma frase de abertura: a identidade do crente em Cristo transforma não apenas a sua vida, mas também sua missão no mundo. Que Deus te abençoe neste dia, fique na paz do Senhor e nos vemos na próxima oportunidade. Até lá!